Elisa Paiva, eu sou terapeuta holística e neste canal eu trago ferramentas, reflexões e meditações para que você fortaleça o seu emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no sininho e compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que necessitam deste material. Bom, hoje eu vim falar sobre o soltar, né? Que é algo tão difícil pra gente pensar e imaginar. Hoje eu estava pensando em como falar sobre esse vídeo e eu lembrei de algo muito interessante para fazer aqui, né? Para comentar aqui. Que acredito que muitas vezes, quando nós pensamos no soltar, vem na nossa mente a gravidade. Porque se você solta, cai, né? Por exemplo, vamos aqui, eu tenho aqui o brilho labial. Então, se eu soltar, caiu. Na verdade, nós temos esse medo, esse conceito de que se a gente soltar, tudo, né, vai por água abaixo, tudo vai cair. E na verdade não é bem por aí. E o soltar também não é você soltar e não fazer nada. Então vamos lá. Quando você está à procura de um trabalho, iniciando um projeto, o que é o soltar? Então você vai ali realizar todas as tarefas que você acredita que são necessárias para que esse projeto saia, para que você vá para uma entrevista de emprego, para que você consiga aquela vaga que você tanto quer. E aí você se esforça ao máximo, né? Então você tem que tomar aquelas atitudes, você vai dando os passos, não só o primeiro passo. Então, vamos imaginar ali que tem 5 passos, e aí você vai dar os 4 passos e o quinto passo, né? Você solta, seria o soltar. Por que isso é tão importante? Porque há momentos e há situações que estão fora do nosso controle. Por exemplo, quando você se inscreve para uma vaga de emprego, você se prepara para a entrevista, né? Você estuda sobre a empresa, você se prepara para você estar ali, estar bem vestido, falar bem. E o que acontece? A outra pessoa, a pessoa que vai te entrevistar, a opinião dessa pessoa está fora do seu controle, né? Então, como essa pessoa te vê, isso está fora do seu controle. O seu projeto, por exemplo, você tem um projeto que você quer iniciar esse projeto. E aí você faz toda uma pesquisa de marketing, você faz, né, faz toda aquela, se prepara, faz todo o seu planejamento, e aí você vai se organizando, né, e vai fazendo todas as ações necessárias para que o seu projeto, para que ele realmente ganhe vida. Só que chega um ponto em que você dá vida ao seu projeto. E aí, olha como que acontece, né? Então, o fato de você trazer esse projeto para a realidade, você deu vida ao seu projeto, você fez a sua parte. E sim, existem pessoas que vão amar o seu projeto, existem pessoas que não vão gostar do seu projeto. E aí entram duas coisas: entra a energia, que é o lance da frequência, onde a sua energia está alinhada com as pessoas que estão ali, gostaram do seu projeto, gostaram do seu produto, e o soltar, porque existem pessoas que não estarão alinhadas com o seu produto. Eu quis falar do projeto, produto e da entrevista porque muitas vezes nós temos essa ideia de que vamos lançar algo e o mundo vai amar. E não é bem por aí. Eu gostei muito quando eu fiz um curso aqui, né, esses cursos energéticos que eu faço, né? E eu lembro muito que a minha professora, ela ressaltava muito: Elisa, existem pessoas que estarão alinhadas com a sua energia. E você precisa entender que nem todo mundo estará alinhado com a sua energia. E isso é que é o legal, né? Isso é que é o bonito. Por quê? Porque existe espaço, campo para todo mundo. Então precisamos entender isso. Então, quando você pensa em soltar, não é você pensar, eu vou soltar, eu vou entregar e tudo vai por água abaixo. É você dar os passos necessários que você precisa dar, ou seja,
Você precisa fazer uma pesquisa de marketing, você precisa se planejar, você precisa se organizar. E aí você precisa contatar uma pessoa, entrar em contato com várias outras pessoas. E aí você vai fazer o que você precisa fazer, você vai fazendo. Só que chega um momento que não cabe mais a você. Chega um momento que depende do... Não é que depende, chega um momento que é o universo, né? Chega um momento que o seu papel termina, né? E aí você vai ficar no pensamento positivo, porque aí chega a parte onde você vai trabalhar isso com a sua frequência, com a sua energia. Então você solta porque você acredita que dá certo. Você confia no universo, que é uma coisa muito simples. Por exemplo, aquela pessoa que tem aquela fé inabalável. Tem pessoas que não vão à igreja, não têm religião nenhuma. Elas têm fé, acreditam e elas fazem o pedido e o pedido se realiza de uma maneira muito, muito fácil, porque é uma fé inabalável, né? Por exemplo, a oração de uma mãe é algo tão poderoso e as pessoas muitas vezes não prestam atenção nisso. Que não é somente a oração da mãe ela é muito poderosa, só que a sua oração, independente se você é mãe ou não, aquela oração que vem do seu coração, pura, aquela é a mais importante, a oração mais poderosa que você pode fazer. Que é quando você chega e coloca as cartas na mesa. Aí você, eu costumo dizer que aí sim é onde nós nos entregamos, né? Que é quando você coloca as cartas na mesa. Eu fiz todas as ações que eu precisava realizar, eu tomei todas as atitudes que eu precisava tomar, agi e agora eu entrego. Então esse fato de você entregar é você realmente soltar. Por quê? Quando nós estamos ali iniciando um projeto e ficamos naquele pensamento, será que vai dar certo? Ai, será? Nossa, e se isso? E se aquilo? E se? Gente, tira o si da vida. Esse se atrapalha muito, é uma barreira muito grande na nossa vida. Então, quando você consegue se libertar de se isso, se aquilo, você está soltando. Porque quando você fica nesse ciclo, né, nessa entropia psíquica, que são os pensamentos negativos, quando você fica nesse ciclo negativo, a entropia psíquica é o que é? É quando você tem um ciclo vicioso de pensamentos negativos. A nossa mente, ela foi programada, né? Então, a mente, quando ela não está ocupada, ela vai ter pensamentos negativos. Isso é natural do ser humano. Então, quando você fica nesse ciclo de pensamentos negativos, nós chamamos isso de entropia psíquica. Então, quando você fica nessa entropia psíquica, pensando se isso e se aquilo, você está bloqueando tudo o que você quer. Quer seja um carro, uma casa, um novo relacionamento, uma viagem, um trabalho novo, a realização de um projeto, a manifestação desse projeto, a venda de um produto novo. Então você está bloqueando, porque você está pensando negativo. E aí que entra você entender o soltar e o pensamento positivo. Porque quando você solta, olha, quando você solta, você tomou todos aqueles passos, então a sua mente vai entender o quê? Que está feito. É curioso isso, olha que interessante. Quando você faz algo, né? Existem muitas técnicas que no final você fala, está feito. E é isso mesmo. Quando você fala esse está feito, solta, você continua. Então você está aqui e você segue, né? E você esqueceu. Porque essa parte já não cabe mais a você. Então o universo vai trazer várias coisas, as coisas começam a se desenrolar e na maioria das vezes é muito, muito melhor do que imaginamos. Por isso é tão importante você praticar o soltar. E aí você fala, Elisa, é muito difícil soltar. Eu entendo completamente. Entendo isso e venho aqui falar para você, eu sou uma pessoa comum, né? Eu sou uma pessoa normal, que também tenho essa dificuldade de soltar às vezes. Eu também tenho esses pensamentos às vezes.
por isso que é tão importante você encontrar algo que vá te auxiliar a sair da entropia psíquica. Por isso que eu falo para todas as pessoas, quando as pessoas vêm fazer um tratamento comigo, olha, eu realizo alinhamento e balanceamento de chakras, libertação de traumas, mandalas com os cristais, dentre outros tratamentos, tá? Você querendo conhecer, entre em contato e a gente marca uma sessão. Então, recapitulando, quando eu atendo uma pessoa, eu sempre falo, é importante que você tenha uma válvula de escape. Só que essa válvula de escape, ela não pode ser algo assim, que é genérico para o mundo. Tem que ser algo ideal para você. Por quê? Algo que funciona para mim pode não funcionar para você. E é preciso você entender isso. É normal. É assim, não é a mesma receita que vai funcionar para todo mundo. Então, quando você começa na sua busca interior a se entender, você vai entender também quais são as ferramentas, né? Quais são as práticas, as técnicas que funcionam para você. Por exemplo, eu durante um tempo, eu usava aquelas bolinhas bem fofinhas, né, de apertar. Só que para mim não funcionou durante muito tempo, só que eu gostava de usar aquilo. Hoje eu tenho várias coisas, dentre elas eu uso a meditação. Gosto muito da contemplação. Adoro contemplar, principalmente agora, né? Hoje está um tempo assim um pouco nublado, só que aqui no Canadá já é outono. Eu amo essa época do ano. Então, é interessante quando você consegue conciliar as duas coisas. Olha que legal, eu conciliei, porque o outono é a época que eu mais amo aqui no Canadá, porque eu gosto muito, fica tudo muito colorido, eu acho muito lindo. Então é um momento em que eu pratico mais a contemplação. Então é interessante quando você consegue juntar uma coisa a outra, porque é um hobby, é algo que vai te dar prazer, tá? E também vai auxiliar você a limpar a sua mente, para que a sua mente possa respirar um pouco mais, aliviar a sua mente. A partir do momento que você Oi, gente, perdão. A partir do momento que você alivia a sua mente, o que acontece? Você também se sente mais leve, mais tranquila, certo? Então, eu sempre falo, né? Quando você se sente mais leve, os ombros eles caem, você fica mais leve, você sorri mais. E é interessante, eu conheço pessoas que têm o dom, né, de pintar, da pintura, a música. E essas são atividades em que você viaja, literalmente, né? Você dá uma viajada na maionese. Isso é muito saudável, gente. É saudável você praticar algo que vai te tirar dessa correria. Não estou aqui falando, ai, você tem que viajar na maionese. Não é isso. O que eu quis dizer é o seguinte: é importante você ter uma atividade que vai te tirar do seu estresse do dia a dia, da correria, daquela tensão, da ansiedade. E geralmente tudo que está relacionado à arte, música, dança, né? Tocar um piano, tudo isso, tudo que está relacionado à arte, muitas vezes te tira, sabe? Dessa correria. Então você se entrega para aquela atividade, tá entendendo? Você solta. E isso é que é importante, é você praticar o soltar. E às vezes é muito difícil a gente pensar, como que eu vou soltar? Se você começa a fazer essas atividades com mais frequência, você vai ter mais facilidade para soltar. Que aí você começa a soltar todo esse estresse, toda essa ansiedade na atividade que você está realizando, no seu hobby ali, né? No meu caso, na contemplação. E você tem mais facilidade de soltar as dificuldades. Espera aí, eu escolhi desafios. Então, por que eu mudei? Eu não uso mais dificuldade ou problemas. Porque quando você fala desafio, dá vontade de fazer o quê? De transpor esse desafio. Quando nós falamos a palavra problema ou dificuldade, nós ficamos preocupados. Aí sim entramos na entropia psíquica. Bom, eu queria trazer isso aqui para você, falar um pouquinho sobre o soltar, a importância de você entender que isso faz parte da nossa vida e a cada dia isso é mais importante. É importante que você entenda e encontre uma válvula de escape para você, para que a sua vida fique mais leve.
É muito importante porque dessa maneira você também consegue ter mais clareza para resolver as coisas. Bom, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até mais então!